começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O Brasil assumiu o compromisso de erradicar todas as formas de trabalho infantil até 2020, mas ainda há um grande caminho a percorrer. Dados do censo de 2010 do IBGE mostram que o trabalho infantil atinge 3.400.000 brasileiros de 10 a 17 anos de idade. Só em Santa Catarina, são quase 110 mil crianças e adolescentes trabalhando de forma irregular. Para tratar do assunto, está conosco a desembargadora do TRT de Santa Catarina, Maria de Lourdes Leiria, gestora regional do Programa Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, instituído em 2013 pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Muito bem, desembargadora, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, eu começo o nosso programa perguntando, primeiro, o que é mesmo o trabalho infantil e qual a posição de Santa Catarina no âmbito nacional? Olha, Vanderlei, trabalho infantil é todo trabalho prestado por criança ou adolescente em desacordo com a idade mínima para o trabalho. Sim. Que no Brasil é proibido todo trabalho ao menor de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, que poderia trabalhar a partir dos 14 anos. E também é proibido todo trabalho ao menor de 18 anos em condições insalubres, perigosas, penosas e também que seja enquadrado como pior forma de trabalho infantil, que seria todo aquele trabalho que está enquadrado pela Convenção 182, então é proibido para o menor de 18 anos. Certo. O Brasil, como você mencionou, tem 3.400.000 trabalhadores, às vezes um pouco mais, dependendo de como que se analisa isso com a faixa etária, né? Dependendo da faixa etária. E Santa Catarina, o nosso maior incidência de trabalho infantil é na área rural. Sim. Né? Então, nós temos, de acordo com o último censo, 32 municípios com trabalho infantil. Desses 32 municípios, a grande maioria está no oeste catarinense. Na região da Vara de São Miguel do Oeste, por exemplo, 14 municípios desses 32 pertencem à jurisdição da Vara de São Miguel. Depois nós temos mais 5 para Chapecó, para Concórdia. E o município que tem a maior incidência de trabalho infantil proporcional ao número de crianças, que é o de Novo Horizonte, ele pertence à jurisdição de Xanxerê. Então, o nosso trabalho infantil está mais concentrado no oeste, que é justamente na área da agricultura. Muito bem, a lei permite o trabalho infantil, como a senhora já mencionou, apenas na condição de aprendiz a partir dos 14 anos de idade. Diante disso, a senhora poderia nos explicar a diferença entre um contrato de trabalho normal e um contrato de aprendizagem? Quando nós falamos de contrato de aprendizagem, nós não estamos falando de trabalho infantil. Não é? O trabalho infantil daí ele não é proibido. Agora, a diferença, um contrato de trabalho normal seria proibido por uma adolescente de 14 anos. Na condição de aprendiz, ele precisa estar matriculado num curso profissionalizante, onde ele vai aprender a teoria no curso e a prática ele vai aprender no trabalho. É uma educação que ele está desenvolvendo para o trabalho. Certo. Então, ele tem a orientação, ele tem limites de jornada, ele só pode ser um contrato que seja no máximo por 6 horas, ele também tem carteira assinada, ele tem salário mínimo hora, entende? Diferente e claro que isso ele não vai poder prorrogar essa jornada, não pode fazer compensação e também não pode ser algum insalubre, perigoso ou que constitua... Sim. Tem que ser a pior forma de trabalho infantil, é dentro dos limites da legislação. A senhora entende que os municípios brasileiros, de um modo geral, estão preparados, inclusive, para oferecer essas oportunidades de aprendizagem para esses adolescentes? Na verdade, quem que oferece esse serviço de aprendizagem é o Sistema S, que seria o SENAI, o SENAC, o SENAR. Né? Então, na medida que a gente proíbe o trabalho infantil, que o trabalho infantil é nocivo, nós temos que, na mesma situação, nós temos que incentivar o trabalho em condição de aprendizagem. Porque nós precisamos que o nosso jovem entre no mercado de trabalho profissionalizado, com condições. Sim. Então, esse é o caminho, incentivar o trabalho na modalidade de aprendizagem. Muito bem, desembargadora, de acordo com o censo de 2010 que nós já mencionamos, do IBGE,
o Brasil possui aí mais de 3 milhões e 400 mil crianças e adolescentes em situação de exploração. Como gestora regional do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que nós mencionamos, do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que propostas aí estão sendo estudadas e elaboradas pela Justiça do Trabalho, objetivando a erradicação do trabalho precoce? Vanderlei, o que nós temos feito? A Justiça do Trabalho, como que ela pode atuar? A partir de 2011, a Justiça do Trabalho, através do TST, Conselho Superior, veio trazendo a si essa competência, entendendo que ela deve atuar de forma mais efetiva no combate ao trabalho infantil, porque antes nós só tomávamos conhecimento quando chegava para a Justiça do Trabalho uma ação. E isso é raro porque a criança precisaria ser denunciada, um contrato para chegar às nossas mãos. Então, com programas, seminários e tudo, e foi instituído, como você falou, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. O que nós temos feito? Nós temos tentado trazer, estimular o juiz, na sua jurisdição, atuar para combater essa violência. Porque o juiz ele deve atuar como integrante do Estado, porque nós somos responsáveis por essas crianças trabalharem. Porque compete a quem? Ao Estado, à sociedade, ao cidadão proteger a criança. Não apenas ao Executivo. Não apenas. Então nós, como integrante do Poder Judiciário, nós também somos Estado. Então teríamos também o dever de atuar. Isso que a Justiça do Trabalho está chamando a si e está entrando nessa luta para combater o trabalho infantil. E ainda por cima o juiz pode atuar como cidadão. Porque Sim. Todos nós podemos atuar para libertar uma criança de um trabalho, de uma condição que afeta a sua dignidade. E o que nós estamos fazendo é isso, é conscientizar, tentar conscientizar a população da nocividade desse trabalho. E o juiz atuar na sua jurisdição. Ele vai lá e vê, eu tenho aqui, como São Miguel, que está fazendo um trabalho excelente, 14 municípios têm trabalho infantil na jurisdição de São Miguel. Então, e aí nós estamos pretendendo ir nas outras jurisdições que têm maior incidência para fazer esse trabalho de informação. Certo, muito bem, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós já voltamos.